a gente começa o Pecuária BR de hoje indo direto para Maracaju, onde acontece mais uma edição da Showtech, dessa vez a Showtech 2017. E quem está lá e traz as novidades para a gente é o repórter Antônio Gustavo. Boa noite, Antônio. Quais as novidades por aí? Boa noite, Renata. Boa noite, amigos do canal do Boi, do Pecuária BR. Nós estamos aqui no segundo dia da Showtech 2017. Muita inovação, muita pesquisa, muito debate. E nós temos aqui também o assunto do momento, que é a ILP, Integração Lavoura-Pecuária. E entre os assuntos mais comentados aqui na Showtech 2017 está a ILP. E nós procuramos um pesquisador da Embrapa para falar mais sobre esse assunto. A Embrapa que vem desenvolvendo um trabalho muito afinco com relação à ILP. E nós vamos conversar agora com o Gessi Secom, ele que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, e falar mais sobre a ILP. Gessi, muito boa noite. Boa noite a todos. Gessi, o assunto do momento aqui na Showtech, na boca de todos os produtores, é sobre ILP. E a Embrapa tem feito um estudo muito aprofundado sobre a ILP, Integração Lavoura-Pecuária. O que nós podemos falar mais sobre a ILP para quem nos assiste nesse momento? Sim, a ILP é claro que é o foco, porque nós temos as duas atividades de maior importância, que são a lavoura e a pecuária. Se nós trouxermos para a lavoura, no verão nós temos a soja, e no outono e inverno, depois da soja, nós temos o milho safrinha. Enquanto isso, nós temos a pecuária, que ocupa a mesma área na propriedade, concorre por ela, e nós na Embrapa estamos mostrando o ambiente solo, que é ocupado pelas duas atividades, tanto pecuária quanto lavoura, mostrando as raízes no solo, que é o ambiente de armazenamento de água e fornecimento de nutrientes para as culturas. Então, neste ano de 2017, foram abertas trincheiras, uma grande trincheira no estande da Embrapa, onde estão sendo mostradas raízes de soja, de milho, de braquiária, de milheto, de crotalária, uma leguminosa do verde para a rotação de culturas. Isto porque, quando nós integramos as duas atividades, a lavoura e a pecuária, ambas se beneficiam. Nós temos agora, estamos aí em janeiro, fevereiro, quando a soja demanda por muita água, e esta água, onde tinha pecuária, está em melhor quantidade. Incrível que pareça, mas a braquiária cultivada, seja em consórcio com milho, seja solteira depois da soja, ela tem deixado contribuição significativa para maiores produtividades da soja, em função desse crescimento de raízes de braquiária no solo, e que depois a soja se beneficia com a maior quantidade de água deixada e ficada no solo para a maior produtividade da soja. Com relação às braquiárias, o que é mais recomendado na integração lavoura-pecuária? Bom, nós temos uma opinião bastante formada, são 12 anos de consórcio milho com braquiária que nós aprendemos, e isso é importante porque é nesse sistema de cultivo que se renova a cada 6 meses, quer dizer, nós entramos em fevereiro, março com o plantio do milho mais braquiária e podemos errar porque são muitos detalhes que tem nesse cultivo. Cultivar milho já é complexo, imagine milho com braquiária. Então esta é a primeira série da escola Integração Lavoura-Pecuária. Nós podemos acertar já no primeiro ano, mas é um aprendizado para que começamos a fazer a integração lavoura-pecuária. Digo isso porque o milho plantado em fevereiro e março, colhido em julho, justamente quando não tem mais chuva ou baixas temperaturas, e a braquiária não cresce mais. Então aquela braquiária que estava solteira, ela deixa de ser muito produtiva, e quando eu tenho milho, ele é colhido e a braquiária fica fornecendo alimento para o gado. E eu aprendi, ou não, ou tenho o próximo ano para aprender. Muitas pessoas perguntam o que tem a ver o animal no campo e a ILP, Integração Lavoura-Pecuária. É benéfico? É entusiasmante, porque quando eu tenho a lavoura, o animal faz falta. Eu vou plantar milho com braquiária depois da soja para produzir grãos de soja no verão. Mas se eu tenho animais para colocar nesta braquiária depois da colheita do milho, ele vai retirar estas folhas velhas de braquiária, que são nutritivas para o gado, vai abrir espaço para a entrada de luz, vai facilitar a rebrota dessa braquiária e vai facilitar ainda mais a dessecação desta braquiária para voltar o plantio da soja. Então eu tenho ganho de peso animal que estava sofrendo, faltando comida lá no pasto perene, ele vai ter ganho de peso porque a quantidade de pasto que o animal retira é muito pequena. Ele deixa muita massa de braquiária nos dejetos dele mesmo. O que sai com o animal é pouco, considerado o que tem no campo. E esta presença do animal facilita a dessecação, então ele ganha em peso animal, que o agricultor ganha, facilita a dessecação, facilita o plantio da soja do ponto de vista de mecanização operacional, e com isso facilita o quê? O crescimento da soja, porque a superfície fica com menos palha,
seca um tantinho mais rápido, não tão rápido quando não tem braquiária, a soja cresce a raiz em profundidade e se estabelece mais vigorosa e por isso produz mais. Então a presença animal é de fundamental importância quando eu tenho uma lavoura com braquiária. A Embrapa fez a instalação de algumas plantações de braquiária e nós temos imagens. Explica um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que vocês fizeram aqui na Showtech 2017. São as espécies já em evidência. É claro que quando eu estou aprendendo a fazer consórcio milho com braquiária, e via de regra é o agricultor, ele vai fazer com braquiária rudizense para produzir palha. Mas quando eu tenho os pânicos, que seja cultivar quênio, que seja essas que estão sendo mostradas no vídeo, elas estão direcionadas para a pecuária. E isto é um critério que eu preciso saber qual tipo de solo, qual região eu vou fazer o cultivo dessas braquiárias. Elas estão todas aqui. Todas as que estão aqui no Showtech, elas têm um posicionamento que vai depender do agrônomo que está lá no local que vai ser plantado. Pode ser o tamane, para mim é um doce de capim. Ele não tem um crescimento muito agressivo, não compete com o milho e forma uma massa de excelente qualidade, uma capacidade de rebrota muito grande e que vai me dar esta condição de pasto, de cobertura do solo, para retorno depois com a soja ou permanecer em pasto perene. Os outros capins que estão aí e vão aparecer é porque tem potencial. Uma coisa interessante, em 2017 nós temos restrição na quantidade de sementes de rusizienses. A Brisanta paiaguás substitui com certa excelência a rusizienses, embora também seja uma quantidade limitada de área. Então a qualidade do consórcio é que vai demandar isso. Pânico Zuri, um material que vem para substituir o Pânico Tanzânia e de boa qualidade. Esses outros materiais que estão aí, repito, todos eles têm potencial para um definido local, seja maior fertilidade, menor fertilidade, mais areia, menos areia. É uma decisão técnica local que deve ser tomada em função de um aconselhamento agronômico. Perfeito. Gessi Secom, muito obrigado pela participação, pela sua atenção com a gente, com o Canal do Boi. O pessoal da Embrapa sempre muito disponível para nós no Canal do Boi. Muito obrigado. Sempre um prazer, muito obrigado. Bem, Renata, o assunto é ILP mesmo e nós estaremos na cobertura até amanhã da Showtech 2017. Muita inovação, muita tecnologia nesse principal evento do agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, direto de Maracaju. E nós voltamos aos estúdios aí em Campo Grande. É com você. Tá certo, Antônio. Obrigado pela participação. Até amanhã, hein? Bom trabalho para você. Bom, e a gente continua falando sobre os sistemas de integração, agora com o nosso analista, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. A importância da ILP para o produtor, para o pecuarista, para o agricultor. Renata, eu acho que a ILP é uma revolução na agricultura tropical. Se você olhar 15, 20 anos atrás, em que o produtor plantava soja, colhia soja, ficava a terra descoberta durante 6, 7 meses, e havia um processo de decréscimo gradual da matéria orgânica no solo, com comprometimento, a fertilidade, etc. Hoje não, nós estamos invertendo o processo. No momento que você entra, e essa região sul de Mato Grosso do Sul foi pioneira, você planta uma soja, traz a soja um ciclo mais curto, planta ela tão logo haja condições de umidade após o fim do vazio sanitário, planta a soja com ciclos de 90 a 110 dias, você vai colhê-la a partir de agora, do fim do mês, e já vai plantar milho com braquiária, junto com braquiária. Braquiária basicamente são as braquiárias. Nesse momento você vai fazer uma segunda safra, essa segunda safra hoje é muito maior que a primeira safra no Brasil. O Brasil conseguiu se tornar autossuficiente e exportador de milho graças à segunda safra. Vai colher esse milho em julho, agosto, e vai ter uma excelente pastagem para atender ainda 2 meses, que é o período crítico, que é o próximo ao início das chuvas e fim da época da seca, onde os pastos estão rapados na fazenda. Você vê, nós temos matéria mostrando milho colhido no ano passado, por exemplo, quando você colhia o milho, fica aquela massa fantástica de palha em cima e uma massa muito maior embaixo do solo. O Gessi foi muito feliz em falar da importância que você tem de formar uma cabeleira, uma raiz da braquiária que chega a 1 metro, 1,5 metro. Eu fiquei com inveja de não poder ver a trincheira que eles cavaram. Com certeza você vai ver a raiz com 1 metro, 1,5 metro. Ou seja, essa matéria orgânica, oriundo da braquiária, ela vai melhorar a fertilidade do solo, vai dar força para a vida no solo. Ela vai trazer nutrientes que estavam lixiviados lá embaixo,
vai trazer para a superfície, vai promover, vai aumentar a capacidade do solo em reter umidade. Nos solos arenosos, que é a grande fronteira agrícola do Brasil hoje, ela vai viabilizá-los, inclusive para o plantio de grãos, porque ela vai melhorar a matéria orgânica, melhorando a matéria orgânica, ela melhora a capacidade de ter retenção dos cádios, melhora a retenção de água, que é um problema sério no solo arenoso, e com isso viabiliza. Ou seja, nós temos um estoque de terra muito grande que vai ser viabilizado especialmente em cima dessa integração. A arroba de boi mais barata, mais competitiva, é a arroba de boi que entra na integração. Você viu aqueles pastos ali, o senhor e a senhora que são produtores rurais devem estar com inveja daquele pasto, né? A qualidade, o vigor. E aí eu tenho um fato novo, né, também nessa matéria, mostrando que aquelas braquiárias são híbridas. A Embrapa demorou para entrar no processo, realmente é um negócio muito lento, e que hoje essas braquiárias são cruzamento de três espécies de braquiária, de cumbis, a brisanta e a rosizense. Ou seja, aproveita a qualidade da rosizense, aproveita o vigor da decumbis e aproveita a resistência contra as pragas da brisanta. Ou seja, e também os pânicos. Pânicos também são pânicos alguns deles, o tamani, já também híbridos. Ou seja, cada vez mais vai ter material genético para que o pecuarista possa melhorar melhorar a sua produtividade. E a alternativa é a ELP, né? Então esse é o caminho. Quando o Mato Grosso do Sul hoje é o campeão brasileiro nessa área. Nós temos 2,5 milhões de hectares já no processo de integração lavoura-pecuária. E com certeza nós temos condição de ampliar muito. E por isso que o canal sempre está trazendo matérias, mostrando matérias para que o senhor e a senhora procurem acompanhar, procurem ver. A exemplo da Showtech, vale a pena quem puder ir até Maracaju assistir. Outras regiões do Brasil estão acontecendo eventos similares, no Mato Grosso, o Pacheco volta e meia mostra matérias no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, vários estados da federação. Produtor rural, o gasto que você tem para ir num evento desse não é gasto, é investimento. Vá, acompanhe, troque ideia com os técnicos, troque ideia com seus colegas pecuaristas, porque a tendência, o futuro, vai exigir que o produtor aumente a produtividade para poder competir com as outras carnes e competir no mercado internacional de carne. Então, com 2 arrobas por hectare nessas pastagens meio degradadas, não tem futuro, não tem nenhuma condição de sustentabilidade, nem econômica, nem social, nem ambiental. Opa, aqueles pastos que você viu ali, você tem condição de produzir, botar 4 cabeças, 5 cabeças por hectare, novilhas, ganhando 600 gramas por dia, nós estamos falando em quase 3 quilos por dia. Se for uma lavoura solteira, ou seja, colheu a soja e botou a braquiária, você tem um potencial de ganho de 540 quilos em 180 dias. Isso representa 18 arroba. É muita coisa. Muita coisa. Comparado com as duas. Tá certo. João, obrigada pelas informações. Boa noite para você. Valeu, boa noite a vocês. Bom, agora o nosso assunto são as estratégias de incremento para a reprodução de bovinos. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Denis Antônio, sobre esse assunto. Acompanhe. Reprodução no Brasil, Denis, é um problema, né? Nós não aproveitamos a capacidade do nosso rebanho como poderíamos, não? Com certeza, Puga. O Brasil ele tem, como podemos ver aqui, 78 milhões de fêmeas, mas apenas desmamamos 53 milhões de bezerros por ano. Vamos mostrar esse quadro. Vou pedir para o nosso diretor de TV. Ele trouxe uma ilustração, o Dr. Denis. Olha, vacas e novilhas acima de 24 meses, nós temos 78 milhões. Isso, as que são aptas à reprodução, né? Acima de 24 meses, as novilhas e as vacas, né? E produzimos apenas 53 milhões de bezerros. Ou seja, produzimos pouco. Pouco. Dentre os países do mundo, o Brasil está entre os que produz menos. A gente tem uma eficiência de desmame de 68%, e quando consideramos as mortalidades, os abortos que ocorrem, de 7%, a gente chega a uma taxa de nascimento de 75%. Então, ou seja, é muito inferior a outros países. Muito inferior. E chegamos a um cálculo matemático que, na prática, uma vaca brasileira, ela pare um ano sim, um ano não. Ela tem 16 meses de intervalo entre partos, uma vez que você pode chegar até 12 meses, ou até um pouco menos, 11,3, 11,5 meses de intervalo entre partos. Então, ou seja,
Tem uma eficiência para ganhar aqui. Temos um ganho de eficiência precioso. muito grande. Na parte superior direita, olha, fêmeas de reprodução, você tem na tela do seu televisor aí, veja, nós temos 78 milhões e 595 mil fêmeas aptas, né? Produção de bezerros, mal chegamos aí a ultrapassar 53 milhões e 400 mil. Exato. Agora, temos todas essas fêmeas improdutivas, né? Exatamente. E aqui, olha só o potencial que o Brasil tem de aumentar a sua produção de bezerro, sem sequer aumentar áreas de pastagens ou desmatar alguma floresta para poder produzir mais e expandir a pecuária. Então, dentro das áreas que já estão ocupadas e do rebanho que já existe no país, podemos aumentar significativamente a produção de bezerros no Brasil. Agora, isso exige uma estratégia e esse é o assunto da nossa entrevista aqui. Com certeza. Denis, algumas das principais atitudes, vamos dizer, estratégias que podemos adotar para melhorar essa situação, aproveitar melhor o rebanho. O rebanho brasileiro, a base dele é a raça Nelore, basicamente 80% do rebanho nosso é azeboado ou predominantemente Nelore. E esses animais eles têm algumas características particulares, entre elas é o anestro pós-parto. Então o anestro pós-parto significa o quê? Após 70, 60 dias após o seu parto, o animal ele fica com uma inatividade reprodutiva. E você precisa dar alguns estímulos para que ela volte à ciclicidade e aí sim tenha as ovulações e você possa inseminar ou fazer a cobertura de touro. É importante frisar que para você despertar essa função reprodutiva, você precisa usar alguns indutores da ciclicidade, que são os protocolos de ATF, baseados em progesterona, gonadotrofina coriônica equina, prostaglandina, etc. É possível isso no Brasil sem grandes dificuldades? Sim, hoje nós já temos... Há produtos disponíveis? Há produtos. Hoje nós temos essa tecnologia, está bem dominada e o Brasil é referência no domínio dessa tecnologia. Entretanto, inseminamos com inseminação artificial em tempo fixo apenas 10% do nosso rebanho. Poderíamos fazer muito mais. Poderíamos fazer muito mais. E além da estratégia da IATF, a gente pode lançar mão de alguns artifícios para melhorar os índices dessa IATF. Então, além de aumentar o número de fêmeas inseminadas, nós precisamos melhorar o índice desse programa de inseminação. De inseminação. E quais seriam essas atitudes que poderíamos tomar, que o pecuarista pode tomar? É muito importante as questões relacionadas ao manejo, não só o manejo de bem-estar, né? Manejar esses animais com muita calma, para que não tenha liberação de cortisol. Também o manejo nutricional, é fundamental que esses animais tenham um score corporal satisfatório durante o seu pós-parto, né? Aliás, elas têm que parir com uma condição nutricional boa e depois também ter condição de se manter, porque, afinal de contas, nós temos lá um bezerro ao pé dessa vaca, mamando, né? E até o 3º mês de vida desse bezerro, ele está no pico, né, de demanda por leite. E aí exige dessa vaca pastagem, nutrição que seja o suficiente para nutrir o bezerro e também manter sua condição corporal. E também nós temos algumas estratégias terapêuticas para melhorar esse índice. Dentre elas, por exemplo, na primípara, que é um grande gargalo da pecuária, é uma novilha jovem que tem um bezerro, né, a sua primeira cria, você tem a necessidade de manutenção dela, de crescimento e também do seu bezerro. E ela tem algumas particularidades, dentre elas... Exigem cuidados especiais. Exigem cuidados especiais. Ela, após o programa de ATF, até no dia 8 da retirada dos seus implantes de progesterona, você pode monitorar a manifestação de cio desses animais. Como? Né? Você usa um artifício aqui do bastão marcador, aqui está no nosso quadro, e no dia da retirada dos dispositivos você lança a mão dessa marcação dos animais, e os animais que não manifestam cio ficam com a marca intacta. E essa marca intacta nos indica quais animais devem receber o tratamento terapêutico com o Fertagil, que é um GNRH. É um produto da MSD, um produto da MSD atende essa situação. Atende essa demanda, essa situação. Você seleciona os animais que não manifestaram cio, que mantiveram as marcas intactas da marcação após a retirada dos implantes intravaginais e nesses animais faz o tratamento. Em média, 30%, 35% das primíparas não manifestam cio.
e aí a gente seleciona esses animais para fazer o tratamento. Então nós temos aqui um resultado de campo, tá, que confirma os resultados das pesquisas que fazemos com institutos como a Embrapa, como as universidades como a USP, e reforça o aumento que proporciona. Aqui no caso nós tivemos 8% a mais de aumento, e você veja que é um número de animais significativos, né? Mais aí de 700 animais dentro desse trabalho. Então, aplicando 1 ml de Fertagil no momento da inseminação nas primíparas que não manifestaram cio, você tem esse aumento. Fazendo uma análise econômica rápida, a gente tem basicamente que esses 8%, com um investimento em torno de R$6 a dose do Fertagil, você tem um retorno de, a cada R$1 investido, um retorno de R$13. Isso vale a pena. Vale a pena, simplesmente aproveitando o manejo e aplicando mais uma dose desse fármaco, do Fertagil da MSD. Bom, o Denis acaba de mostrar as estratégias para melhorar a reprodução animal. Mais uma vez agradeço a presença dele aqui conosco, sempre os técnicos da MSD orientando, né? Por isso que eu falo deles, os veterinários da MSD que participam conosco desse projeto de levar cada vez mais informação para você, pecuarista brasileiro. Agradeço mais uma vez, Denis, sua participação. Muito obrigado, Pulga. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. E no próximo bloco você acompanha como fica a umidade do solo no centro-sul do país e também os preços do bezerro em 30 dias nas principais praças de produção do país. Nós já voltamos. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Tecnologias, palestras e inovação. De 18 a 20 de janeiro, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. Venha para o Showtech 2017 em Maracaju. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo no centro-sul do país, onde as chuvas retornam, principalmente em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul, o que favorece o desenvolvimento das pastagens. Os detalhes da previsão do tempo com Graziela Gonçalves. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. O canal de umidade continua atuando desde a região norte até a região sudeste. Hoje, até o fim do dia, temos a formação de um sistema de baixa pressão, aí um pouco mais fraco, sobre o litoral do estado de São Paulo, que continua, então, trazendo essa umidade aqui para toda essa região e ganha intensidade, então, essa chuva, principalmente agora sobre o sudeste. Mas, por outro lado, a região sul do país ainda segue com o tempo mais seco e, mesmo assim, a umidade do solo ainda está favorável ao desenvolvimento das pastagens.
pastagens. É mais o estado do Mato Grosso do Sul que teve chuvas mal distribuídas e com baixos acumulados, e foi por isso que o nível de umidade do solo, por enquanto, ainda está mais baixo. Mas há a expectativa que ao longo desses próximos dias essa umidade comece a ser recuperada, favorecendo então as pastagens. Os acumulados por lá podem chegar até os 50 milímetros. Mas é principalmente entre o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e divisa com São Paulo que essa chuva ainda segue mais volumosa e a chuva ainda persiste entre o estado do Mato Grosso e também Goiás. Já grande parte da região sul já volta a ter tempo mais seco e também chuvas com baixos acumulados. Esse padrão vai continuar inclusive ao longo da próxima semana. A gente vê que os acumulados mal passam por aqui dos 5 milímetros. Já no Mato Grosso do Sul essa chuva diminui, mas ainda consegue manter os bons índices de umidade com acumulados em torno dos 15 milímetros. Já em toda essa faixa o canal de umidade ainda segue atuando e os volumes de chuva são maiores. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Graziela Gonçalves. E agora, o preço do bezerro em 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul. O preço do bezerro de 8 a 12 meses, hoje cotado a R$ 1.080 a unidade. Em 30 dias, queda de quase 2%, 1,82%. Veja que sai do dia 19 de dezembro, a cotação a R$ 1.100 a unidade. Fica com essa mesma cotação até o dia 17 de janeiro, mas cai em queda, então, portanto, em 30 dias para o preço do bezerro no Rio Grande do Sul. E ainda no sul do país, no Paraná. Preço do bezerro hoje no Paraná, R$ 1.150 a unidade, isso desde o dia 18 de janeiro. Queda em 30 dias de 4,17% para o preço do bezerro no estado do Paraná. Agora vamos saber o preço do bezerro no estado de Mato Grosso. R$ 1.100 a unidade também, desde o dia 18 de janeiro, queda em 30 dias de 4,35%, sai de R$ 1.150 a cotação e em queda a partir do dia 18 de janeiro, fechando hoje a R$ 1.100 a unidade do bezerro no estado de Mato Grosso. E para a gente finalizar, lá no estado de Goiás, R$ 1.150 a unidade do bezerro em Goiás, queda também no preço em 30 dias de mais de 1%, 1,71%. A maior cotação nesse período foi no dia 19 de dezembro, R$ 1.170 a unidade, cai no dia 20, mas recupera no dia 21, R$ 1.170 a unidade, e cai novamente a partir do dia 18, fechando então o preço do bezerro em Goiás, R$ 1.150 a unidade. O Totalmix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Antes a gente tinha que bater num batedor separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E como isso sobrava muita comida, que não misturava bem, né? Então, com o Totalmix, a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração, né? E agora, dando sequência ao preço do bezerro em 30 dias, outras praças de produção do país. Lembrando que a apuração é feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado de São Paulo agora. Preço do bezerro de 8 a 12 meses, hoje fechando a R$ 1.240 a unidade, isso desde o dia 18 de janeiro. No período de 30 dias, a maior cotação foi no dia 19 de dezembro, que permaneceu até o dia 17 de janeiro, R$ 1.250 a unidade, mas em 30 dias queda para o preço do bezerro no estado de São Paulo. Agora em Minas Gerais, vamos saber como fica o preço do bezerro em Minas. Hoje, R$ 1.100 a unidade. Preço estável em 30 dias, não mudou nada, R$ 1.100 a unidade do bezerro em Minas Gerais. Agora no estado da Bahia, preço do bezerro, esse bezerro tem de 8 a 12 meses, hoje fechando a R$ 1.040 a unidade, queda de quase 4% para o preço do bezerro na Bahia, 3,70%, sai de R$ 1.080 no dia 19 de dezembro, cai para R$ 1.050 a partir do dia 2 de janeiro, cai ainda mais no dia 18 de janeiro, R$ 1.040, fechando hoje com essa mesma cotação, o preço do bezerro na Bahia. E agora no Pará, preço do bezerro no Pará, R$ 1.100 a unidade, isso segundo a Agência Rural Business, uma alta em 30 dias de 5% para o preço do bezerro. Veja que sai de R$ 1.000
a partir do dia 19 de dezembro, continua com essa mesma cotação até o dia 17 de janeiro e ganha aí R$ 50 a partir do dia 18 de janeiro, fechando a R$ 1.050 a unidade do bezerro no estado do Pará. Agora você acompanha o preço do bezerro em todo o país. Bom, e a zona de alta vigilância do Brasil, estabelecida ao longo da fronteira com o Paraguai, é agora parte do território brasileiro reconhecida pela Organização Nacional de Saúde Animal como zona indêmica de febre aftosa com vacinação. O Brasil solicitou a autorização desta zona para a introdução de carne fresca de bovinos domésticos na União. O reconhecimento da OIE como área sem presença da doença com vacinação agora permite o comércio de gado com outras regiões de Mato Grosso do Sul. A área de fronteira ficou fechada durante alguns anos por causa de casos de febre aftosa registrados em outubro de 2005 no sul de Mato Grosso do Sul. E atenção, produtor, nesta sexta-feira tem o quadro O Gestor e Você. Você pergunta e o gestor responde. Para quem não conhece como funciona esse quadro, ele funciona da seguinte maneira. Em nossos estúdios recebemos consultores da GER, Gestão e Estratégia Rural, que traz para você, produtor, assuntos de bastante interesse, viu? E nesta sexta-feira, dia 20, o assunto será normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para o agronegócio. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, mande para a gente a sua dúvida, a sua pergunta via WhatsApp. Nosso número já está na sua tela, é o 067 99264 7810. Repetindo, 264-7810, a gente aguarda a sua participação. E o tema, vou repetir o tema desta sexta-feira, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para o agronegócio. A gente aguarda a sua participação. Bom, no próximo bloco você acompanha os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro direto da Bolsa de São Paulo. E ainda as informações da Dinapec, Dinâmica Agropecuária, que acontece em março deste ano. Nós já voltamos. Venha participar de mais este grande evento. Leilão Virtual Corte Leilosul. Dia 19 de janeiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.000 animais machos e fêmeas para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Corte Leilosul. Dia 19 de janeiro, quarta-feira, às 20h30. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. Atenção, produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão Virtual Gado de Corte. 23 de janeiro, segunda, às 8h30 da noite. Estarão em oferta animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Gado de Corte. 23 de janeiro, segunda, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. E
E a gente começa com tecnologia e produção. E o assunto é a Dinapec, Dinâmica Agropecuária, que acontece em março deste ano. A Kylie Rodrigues, a repórter Kylie Rodrigues, conversou com a coordenadora da feira e traz mais informações. A Dinapec já é um evento consolidado no calendário agropecuário do estado do Mato Grosso do Sul. Ao meu lado está a pesquisadora da unidade aqui da Embrapa Gado de Corte, Thaís Basso Amaral, que é quem responde quais são as novidades deste ano que a Dinapec vai apresentar para todos que comparecerem aqui na unidade. Então, esse ano nós estamos indo para a 12ª edição da Dinapec. E a gente pretende trazer várias novidades, entre elas, principalmente o lançamento de 2 cultivares, né, que seria o Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, e o Quênia, que é um pânico. Então nós teremos, só por conta disso, já bastante assim, coisa para mostrar, manejo, né, desses capins, toda a orientação de como usá-los, enfim. E depois temos alguns outros lançamentos, a gente vai ter uns roteiros também diferentes do que a gente vem apresentando. A gente vai ter um roteiro específico da Fundação MS, que vai falar mais sobre integração lavoura-pecuária. Algumas oficinas também diferentes de gerenciamento de propriedade que o Sebrae vai participar. Vamos ter também oficinas de qualidade de carne, então a gente pretende ter bastante novidade para esse ano. Tem também os roteiros que as pessoas que visitam a feira podem participar também. Isso, a gente vai ter em torno de 10 roteiros, 10 a 12 roteiros, estamos fechando a programação. E aí as pessoas escolhem aqueles que tem mais a ver com com a propriedade, qual tipo de atividade, né? Mas temos ovinocultura, nós temos a parte de integração lavoura-pecuária, melhoramento genético, sanidade animal, enfim, a parte de leite também em parceria com a Agraer. Nesse período de 3 dias, né, de 8 a 10 de março, os nossos colegas, os pesquisadores, estarão à disposição do público, né, para trocar ideia, para, enfim, mostrar os experimentos, o que a gente vem fazendo aqui ao longo do ano, né, com os últimos resultados de pesquisa. Então é um momento bastante interessante para a visitação, para trocar experiência, enfim, é muito bacana mesmo. Thaís, ano a ano a feira vem registrando o maior número de público, né? Vocês vêm percebendo que a participação do produtor tem aumentado? Com certeza tem aumentado. A gente tem, ano passado a gente já teve cerca de 2.000 pessoas no evento. Esse ano a gente está com uma expectativa ainda de trazer mais produtores que ano passado, então a gente tem feito algumas ações para isso. A gente, em parceria com o Senar, com a FamaSul, com a Agraer, então as caravanas, né, de produtores do estado, a gente vai tentar viabilizar alguns ônibus das prefeituras também, em parceria com os sindicatos, para trazer esses produtores, que é o nosso público-alvo, né? Tanto produtores como técnicos, então é importante também a gente tentar facilitar esse acesso para eles participarem com a gente. E como que funciona? A pessoa que pretende vir ao evento, ela tem que fazer uma inscrição, o evento é gratuito e acontece em março. Isso, o evento é gratuito, né? Mas aí tem uma inscrição, uma pré-inscrição que pode ser feita pela internet, pelo site da Dinapec, é só entrar no site nosso da Embrapa Gado de Corte. Isso até o final do mês já deve estar a programação toda disponível. E aí ele faz uma pré-inscrição para escolher quais os roteiros que ele quer participar, né? E aí já faz uma pré-seleção, faz a programação, porque vão ser vários assuntos, então ele já escolhe o que ele gostaria de ver. E depois é só vir para cá e, enfim, participar com a gente. Muito obrigada, Thaís, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, agora vamos falar sobre mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favro. Rafa, hoje o dólar oscilou bastante, né? Agora sim, agora a Rafa está na tela. Boa noite, Rafa. Oscilação do dólar hoje começou em alta, terminou em queda. Qual foi a cotação da moeda americana?
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o dólar muito instável nesta quinta-feira. Começou com uma alta provocada pela tensão, pela cautela dos investidores em relação à posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acontece amanhã. Isso porque ninguém sabe exatamente qual rumo vai tomar a política econômica dos Estados Unidos. Ela pode se tornar mais protecionista, ou seja, ser mais ligada à política interna, à economia interna, do que com a ligação de outros comércios com outros países, e aí isso tem gerado essa tensão, essa cautela no mercado financeiro. Para conter essa alta do dólar, que já vem acontecendo há alguns dias, o Banco Central atuou no mercado hoje. Ofertou 15 mil contratos de swaps cambiais, todos eles foram vendidos e gerou isso um volume de 750 milhões de dólares no mercado financeiro, ou seja, você tem mais dólares no mercado financeiro e aí por conta disso tem queda da moeda americana, que encerrou o dia cotada a R$ 3,20 mais 40 e uma queda de 0,46%. Se hoje já foi um dia de bastante oscilação somente pela expectativa no mercado financeiro, imagine amanhã, Renata. Primeiro que foi confirmado agora, no fim da tarde, a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, numa queda de avião que aconteceu em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ele era relator da Operação Lava Jato no STF. E o mercado financeiro está muito de olho em todos os desdobramentos que a Operação Lava Jato vai trazer para a economia do Brasil. Por isso pode ter algum impacto no mercado financeiro amanhã. Sem contar que amanhã, sexta-feira, é a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e isso também deve trazer uma grande oscilação para o mercado financeiro, um dia bem agitado amanhã aqui na Bolsa. Agora vamos ao mercado do milho. Começamos com os preços no mercado físico. Os valores vinham operando em alta nos últimos 3 dias. Hoje uma leve queda em relação a ontem, mesmo assim segue no patamar de R$ 35,00 a saca de 60 quilos. Agora o preço na região de Campinas é negociado a R$ 35,05 a saca de 60 quilos. Os preços tiveram alguma elevação nesses últimos dias porque eles estavam bem baixos, o que acabou estimulando algumas compras. Só que agora os preços já voltam a cair porque há expectativa de aumento na oferta aqui no mercado físico. Tanto que isso já se reflete no mercado futuro. O contrato de março hoje ficou negociado a R$ 35,21 a saca de 60 quilos, queda de 1,65%. Para maio, R$ 34,15 a saca e queda de 1,59%. E para setembro, R$ 31,25 a saca, queda de 0,73%, e o contrato de setembro já fica abaixo de R$ 31,00 a saca nos últimos negócios aqui da BMF-Bovespa, portanto um dia de queda após alguma recuperação que foi vista para o milho no início dessa semana. Você acompanha agora os preços do milho em várias praças aqui do Brasil do mercado físico. Bom, você viu agora há pouco os preços atualizados do milho e depois, no próximo bloco, você acompanha os preços do mercado pecuário e tem também como está o mercado de reposição no centro-oeste do país. Nós já voltamos. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel
e Ecotex, Ecopontes. Você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Dia 25, seu compromisso é com a solidariedade. Leilão do Bem, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Serão leiloados 23 novilhas Cenepol PO e 15 animais quarto de milha. Faça a sua parte e aproveite o grande show da dupla Jades e Jadson após o evento. Leilão do Bem, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifós Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Pecuária BR de volta com a previsão para o centro-norte do país. Graziela Gonçalves traz os detalhes. Como vemos no centro-norte do país, o padrão aos poucos está mudando. As instabilidades estão avançando já para o interior da região nordeste e o estado do Tocantins já começou a receber mais chuva e é por isso que a umidade do solo já está melhorando aí sobre o estado. Infelizmente, grande parte da região nordeste ainda tem um alto déficit hídrico, pois as chuvas por lá foram pouco volumosas e também muito mal distribuídas. Agora, grande parte da região norte, de uma maneira geral, tem altos índices de umidade. Agora, a expectativa ao longo dos próximos dias vai ser de chuva ainda sobre o estado do Tocantins, chuvas volumosas, acumulados em torno dos 50 milímetros, o que vai favorecer bastante o desenvolvimento das pastagens sobre o estado. Volta a chover também no Maranhão, Piauí, Ceará e um pouco aqui no oeste da Bahia, porém essa chuva por lá segue mais mal distribuída. Agora, grande parte da região norte ainda tem bons volumes de chuva e isso vai manter aí o solo bem umedecido, inclusive ao longo do próximo período, quando ainda vai continuar chovendo no Tocantins, com acumulados que podem chegar até os 30 milímetros. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Graziela Gonçalves. E atenção, produtores rurais, quem tem CNPJ deve se programar. O pagamento da contribuição sindical deve ser feita neste mês. Já para pessoas físicas, o prazo vai até maio. Quem traz mais informações de Brasília, Raíssa Lomonte. Olá, pessoal que nos acompanha aqui pelo Canal do Boi. Um lembrete importante, está terminando o prazo para pagar a contribuição sindical rural. Termina no dia 31 de janeiro para pessoas jurídicas. Agora a gente vai saber mais informações, como fica o pagamento para pessoa física, enfim, aqui direto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com a coordenadora do Departamento de Arrecadação, Eliane Vilela. Eliane, então, como funciona esse prazo? É uma data para pessoa jurídica e outra para pessoa física? Isso. Quais são os dias para o pagamento? Pessoa jurídica deve ter um vencimento agora dia 31 de janeiro. Pessoa física é somente 22 de maio. Tá? A pessoa jurídica que não recebeu ainda seu boleto pode tirar a segunda via no canal do produtor. Agora, essa contribuição, Eliane, ela é obrigatória? Para que ela serve? Quem tem que pagar essa contribuição? Bem, a contribuição ela é compulsória. Tá? Então, as pessoas que declararam as suas propriedades no ITR e se enquadrarem no sistema da CNA receberão em casa um boleto da contribuição sindical para esse pagamento.
Como é feito esse cálculo? É o valor da terra nua tributável que ele declarou, que isso se enquadra dentro de uma tabela que também está disponível no nosso site. Nessa tabela é feito o cálculo e ele recebe isso prontamente na guia para pagamento. Agora, os boletos para pessoa física já foram emitidos? Tem alguma previsão? Não, a previsão da emissão desses boletos pessoa física é somente em abril. Neste primeiro momento, somente pessoa jurídica 2017. Agora, quem não recebeu esse boleto, talvez perdeu, como faz para tirar outra via? Ele tem duas oportunidades. A primeira é a do nosso site. Ele entra e tira a segunda via e está prontamente lá na primeira tela para ele retirar e é muito fácil. E a segunda oportunidade é ligando na federação do seu estado ou até mesmo aqui na CNA. Ok, e agora o que acontece com quem não paga essa contribuição, Eliane? Bem, quem não paga a contribuição está sujeito depois a ter que emitir uma nova guia com os encargos legais. E passado de 90 dias, que é o prazo de pagamento para essa contribuição, ele pode ser acionado judicialmente. Ok, obrigada, Eliane. Então, pessoal, vamos ficar atento. O site é cnabrasil.org.br. Raíssa Lomonte para o SBA. E o Brasil exportou em 2016 quase 300 mil cabeças de bovinos vivos. Mais de 50% foram exportados para a Turquia. Veja as informações. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em dezembro, o Brasil exportou 23 mil cabeças de bovinos vivos, com faturamento total de quase 20 milhões de dólares. Na comparação com o mesmo período de 2015, houve aumento de 56,6% no volume de animais embarcados. Do total, 15 mil animais foram comprados pela Turquia, que em 2016 foi a maior compradora de bovinos vivos do Brasil. Além da Turquia, em dezembro os animais foram enviados para o Líbano e Egito, que foram o segundo e terceiro maiores compradores do Brasil em 2016. De janeiro a dezembro, foram exportadas 282 mil cabeças de bovinos pelo Brasil, 36,1% a mais que em 2015. Do total, 158 mil cabeças foram enviadas para a Turquia, o que corresponde a 56,2% de todos os animais exportados pelo Brasil. Bom, o nosso assunto agora é a gripe aviária, que já atinge quase 33 países em todo o mundo e já começa a preocupar produtores e até o governo federal. Vamos até a Bolsa de São Paulo, que a Rafa tem as últimas notícias sobre essa doença, né, Rafa? Isso mesmo, Renata. Bom, a China reportou mais um surto altamente contagioso da gripe aviária em gansos de um zoológico em uma região no norte do país. Bom, dos 314 gansos em risco, 99 morreram por conta da doença e os outros foram sacrificados pelo governo chinês. Lá na China, a gripe aviária vem causando surtos desde novembro do ano passado e inclusive com algumas mortes de humanos. Bom, o governo do Chile, agora, aqui na América do Sul, confirmou o segundo caso da gripe aviária, isso desde o começo do ano, quando teve o primeiro incidente. Apesar das aves apenas apresentarem dificuldade para respirar e nenhuma morte ter sido registrada por enquanto, o governo iniciou o processo de isolamento do local para remover qualquer vestígio do vírus. Para conter a propagação da gripe aviária, foi determinado o abate imediato de cerca de 35 mil perus da fazenda que teve esse início da gripe aviária ali no Chile. Bom, como eu disse, no início do mês teve um outro caso de gripe aviária no Chile, também de baixa patogenicidade, ou seja, é uma gripe aviária, um vírus um pouco mais leve do que o que tem acontecido lá na Ásia. Bom, isso tem preocupado muito os produtores e o governo brasileiro, porque o Chile está muito próximo do Brasil, o vírus acaba se espalhando pelo ar, então há uma possibilidade maior dele chegar aqui no país do que quando ele estava sendo notificado apenas na Ásia e na Europa. Após essa confirmação do segundo caso da gripe aviária no Chile, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, disse que mantém o estado de alerta aqui no país. Só que a ABPA disse que a Cordilheira dos Andes
que fica entre Chile e Brasil, está entre os locais em que a doença foi identificada. E ela funciona como uma espécie de barreira natural, diminuindo a possibilidade de difusão pelo ar do vírus da gripe aviária. Mesmo assim, o governo tem tomado medidas emergenciais para que isso não aconteça aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura solicitou aos órgãos estaduais de defesa sanitária animal que aumentem a vigilância em estabelecimentos avícolas. O Ministério da Agricultura disse que há também a necessidade de ser feita a vigilância epidemiológica em todos os locais de aves migratórias aqui no Brasil. São pelo menos 20 áreas de monitoramento de entrada desses animais no país. A fiscalização também será intensificada no Brasil, em portos, aeroportos e postos de fronteira aqui do Brasil, para evitar casos de gripe aviária entre os grandes produtores do mundo de frango, de aves. O Brasil é o único que ainda não identificou nenhum caso da doença. Renata. Preocupante, a gente tem que ficar atento, a todos os produtores ficarem atentos a essa situação. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o cenário da carne suína. Quais as expectativas aí para este ano, Rafa? Olha, expectativas muito boas, viu, Renata? Em 2016 já houve um avanço nas exportações da carne suína, um ganho de mercados, e isso continua nesse ano de 2017. Logo no início do ano já foi feita a comunicação de que a África do Sul agora vai comprar também carne suína aqui do Brasil. Bom, a China é a maior compradora de carne suína do mundo e a expectativa é que as importações chinesas continuem aquecidas nos próximos anos. Isso porque os custos de produção da carne suína lá na China estão bem elevados. Além disso, há uma restrição no uso de terra da China e isso faz com que o país continue sendo um grande importador, um grande comprador de carne suína. Segundo o último levantamento feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 2016, os chineses importaram 2.400.000 toneladas de carne suína, mais que o dobro de 2015, e a expectativa para 2017 é que esse número se mantenha em torno de 2.300.000 toneladas de carne suína importada. Além disso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acredita que os dados que são divulgados pelo governo chinês sobre a produção de suínos local é superestimado, ou seja, sejam dados exagerados, então pode ser que a China compre ainda mais do mercado internacional. E por isso as condições são animadoras aqui para o mercado brasileiro. A Associação Brasileira de Criadores do Suíno acredita que 2017 será um ano melhor para a carne suína do que 2016. Isso porque os custos de produção, principalmente com milho, devem cair. Ou seja, o milho teve uma alta muito forte ano passado, nesse ano já deve ser negociado a preços mais baixos. Além disso, em 2016 houve uma queda muito forte no consumo de carne aqui no Brasil. E o consumo de carne corresponde a pelo menos 80% de toda a produção. Há uma expectativa de retomada, mesmo que lenta, desse consumo, o que também deve melhorar a condição para os produtores de suínos. E também há uma expectativa para a abertura de novos mercados, o que deve melhorar ainda mais as exportações. Bom, agora vamos aos preços negociados hoje aqui no mercado interno do Brasil, preços apurados pelo CPEA. Os valores do suíno ainda registram queda nesse início de janeiro. É um movimento até que natural para esta época do ano, porque há uma queda mesmo no consumo. O valor hoje está em R$ 3,51 o quilo vivo do suíno no estado de Santa Catarina, e a queda lá já se aproxima de 5% neste mês de janeiro. Algo bem parecido tem acontecido com os preços do frango congelado no estado de São Paulo. Nós temos aqui os números. O preço ontem mostrou alguma recuperação, mas hoje já voltou a cair. Frango congelado a R$ 3,92 por quilo, também registra queda no acumulado do mês de cerca de 4%. Agora os preços do bezerro em Mato Grosso do Sul. Ontem os valores já se recuperavam e hoje mostram nova alta, chegando a R$ 1.245,01 por cabeça. Agora os preços do boi gordo. O boi gordo teve 2 dias seguidos já de valores abaixo de R$ 149 arroba. Hoje o preço se aproxima
aproximou deste patamar, mas acabou fechando o dia a R$ 148,96 arroba aqui no estado de São Paulo, segundo o CPEA, mas pelo menos os valores já mostram uma recuperação. E por fim, mercado futuro do boi gordo. Contrato de janeiro aqui na BMF Bovespa, mais de 1.000 contratos negociados, fechou a R$ 147,40 arroba, queda de 0,43%. Fevereiro a R$ 145,60 arroba, cai 0,41%. Para março, R$ 144,28 arroba, queda de 0,32%. E outubro a R$ 146,30 arroba, cai 0,48%. E para outubro, os últimos contratos aqui da BMF Bovespa já se aproximam de R$ 146 arroba, ou seja, os valores continuam pressionados, tanto no mercado físico, mas principalmente no mercado futuro, mostrando que vai ser um ano muito complicado para a pecuária, de tendência de queda, de pressão sobre os valores negociados, já que haverá um aumento da oferta e o consumo deve se recuperar muito lentamente. Bom, Renata, essas são as principais informações aqui da BMF Bovespa. Eu devolvo para você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigado pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. E agora o nosso assunto é uma forrageira importada, bastante utilizada aí pelos animais, cavalos, também gado de leite, também ovinos. É o capim vaqueiro, estamos falando do capim vaqueiro. E quem traz as novidades, as informações dessa forrageira, que é bastante versátil, é o gerente comercial da Safra Sul Sementes, que está aqui já ao meu lado, Osmair Nogueira. Boa noite, Osmair. Boa noite. Fala para mim qual o diferencial do capim vaqueiro. Bom, são vários diferenciais, mas um dos mais importantes é o modo de propagação, a forma como ele é implantado, como se forma um pasto de capim vaqueiro. O capim vaqueiro pertence a um gênero, uma espécie de forrageira que também encontra-se o Tifton, o Gigs, o Coast Cross, estrela africana. E diferente dessas outras, que é tudo multiplicado por muda, o produtor precisa de muda para formar as áreas, então ele consegue uma quantidade de muda, forma um canteiro pequeno, desse canteiro pequeno ele vai expandindo as áreas, pouco a pouco, ano a ano. O capim vaqueiro é implantado por semente, produz semente de vaqueiro nos Estados Unidos, nós importamos, então se consegue formar um pasto rapidamente e em grandes áreas se for necessário, 20, 30, 40, 200 hectares é possível implantar no primeiro ano. Então esse é um grande diferencial. O segundo grande diferencial está na qualidade da forrageira. E essa qualidade, ela é indiscutível, uma das melhores forrageiras que nós temos hoje no Brasil, principalmente para gado de leite. Nós podemos falar que hoje a forrageira para produção de leite a pasto, ele já é recomendado. Ele é recomendado. A gente tem algumas telas comparativas, né, Osmair, sobre essa recomendação até para o gado de leite. Exatamente. A Fundação ABC, que é um órgão de pesquisa do estado do Paraná, localizado em Castro, que está relacionado com a Castrolanda, que é uma importante cooperativa de leite no Brasil, e outras cooperativas do Sul, já vem estudando vaqueiro há 5 anos. Certo. Então nós estamos apresentando aqui dados de 2011 a 2015, média de 5 anos, primeiro, onde comparou a produção estimada de leite por tonelada de matéria seca consumida com forrageiras como Coast Cross, como Tanzânia, como Gigs, como Tifton e como Charaés, e ela foi indiscutível a que mais produziu. Quando, na segunda tabela, no segundo gráfico, quando nós comparamos com Gigs e com Tifton, que são outros sínodos da mesma família, nós temos uma produção estimada, comparado com Gigs, por exemplo, de 68% mais produção de leite por tonelada de matéria seca consumida. O que isso significa? Que o potencial, para quem hoje usa Gigs, o vaqueiro pode produzir 68% mais leite para cada tonelada de matéria seca consumida pelos animais. E com o Tifton, chega a 87% mais produção de leite por tonelada consumida. Então, se nós mostrarmos o próximo gráfico, isso que é muito importante, é a produção por hectare ano, também sobre o Gigs.
43%, 42%, 43% mais que o Gigs e 130% mais leite por hectare do que o Tifton. Hoje o Tifton é um grande... Então a expectativa estimada de leite, 12 mil de litros. 12 mil quilos de leite por hectare ano contra 8.600 do Gigs e 5.300 do Tifton. Então nós estamos falando em aumento de produção de leite unicamente mudando a forrageira. Exato. Oferecendo uma forrageira de melhor qualidade. Esse é o grande potencial do vaqueiro. É por isso que a Fundação ABC destacou ele como uma excelente forrageira para a produção de leite. E como que é o manejo desse capim? É um manejo muito simples, porque é um capim que não produz talo. Ele não tem talo, é só folha. A porcentagem de talo dele é muito pequeno. Então, o manejo é um manejo baixo, uma forrageira de porte baixo. Entrar com os animais aí entre 30 e 35, tirar os animais próximo de 20 centímetros de altura. É um manejo muito simples. E a gente faz os trabalhos em cima de gado de leite, porque na produção de leite é muito mais fácil e rápido fazer essa avaliação de qualidade. Então a vaca com 2, 3 dias já mostra o potencial de produção e da qualidade dessa forrageira. Mas para gado de corte ele tem dado bons desempenhos. Nós temos clientes que fizeram análise bromatológica e mostrou 25% de proteína bruta. Não existe forrageira no Brasil, gramíneas, com 25% de proteína bruta. Então, se for comparar com as braquiárias, que está variando de 8 até 14, 15, é o dobro da braquiária. E onde encontrar o capim vaqueiro? Bom, é muito simples. A empresa Safra Sul Sementes, aqui em Campo Grande, é importadora oficial do capim vaqueiro. Distribuímos para todo o Brasil. Basta entrar em contato pelo telefone 6733585400. O telefone está aí na tela. Basta entrar em contato conosco, e que nós distribuímos e enviamos para todo o Brasil. É muito fácil, simples e adquirir capim vaqueiro hoje. Tá certo, Osmaí. Obrigado pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom, agora vamos falar sobre mercado de reposição, a relação de troca de um boi gordo com gado, com boi magro, com garrote também bezerro, no centro-oeste do país. E eu começo pelo estado de Goiás. Em Goiás, o preço do boi gordo, segundo a Scott Consultoria, na região sul, está cotado a R$ 134,00 a arroba. Com o boi gordo no estado de Goiás, é possível comprar 1,3 boi magro, hoje o boi magro cotado a R$ 1.720,00 a unidade. Com o boi gordo também no estado de Goiás, é possível comprar 1,6 garrote e 1,9 bezerro, hoje o bezerro cotado a R$ 1.170,00 a unidade. A relação de troca agora no estado de Mato Grosso. Vamos lá, no estado de Mato Grosso, o boi gordo hoje, segundo a Scott Consultoria, em Cuiabá, está cotado a R$ 130,00. Com o boi gordo em Mato Grosso, possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro. Hoje o bezerro cotado a R$ 1.190,00 a unidade, o garrote R$ 1.440,00 a unidade e o boi magro cotado a R$ 1.670,00 a unidade. E a relação agora de troca de um boi gordo com gado de reposição no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, preço do boi gordo hoje cotado em Campo Grande R$ 136,00. Com um boi gordo em Mato Grosso do Sul é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.790,00 a unidade. Com o boi gordo é possível comprar 1,5 garrote, hoje cotado a R$ 1.480,00. E com um boi gordo também em Mato Grosso do Sul, é possível comprar 1,8 bezerro, hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.280,00 a unidade. Agora vamos falar sobre o mercado de boi gordo. Vamos saber como ficou com a análise do boi gordo com o zootecnista e consultor da Scott Consultoria, Gustavo Aguiar. Olá, Gustavo. Olá. Bom, já veio trazer o balanço do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017. O mercado do boi, diante de uma pressão baixista considerável no fechamento de hoje, na série de duas praças pesquisadas pela Scott Consultoria, houve queda em 12 delas. Em São Paulo, houve queda nas duas regiões, tanto em Araçatuba como em Barretos, e os preços estão alinhados R$ 149,00 por arroba à vista nessas duas regiões. A gente destaca
o mercado da carne bovina. Na quinta-feira é o dia da semana que a gente faz o fechamento, não só da carne bovina no atacado sem osso, mas também na carne no varejo, e houve queda nessas duas condições de mercado, assim como houve uma queda também no mercado atacadista de carne com osso. Só para a gente ter uma ideia, na semana passada o boi casado estava cotado em R$ 9,60 por quilo e hoje fechou em R$ 9,50 por quilo. Então esse é mais um fator que promove também uma tentativa de preços mais baixos para o boi nesse momento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultora Scott Consultoria. Bom, agora vamos falar sobre o manejo integrado de vegetação, que é a solução inovadora para o setor elétrico. A reportagem é de Valdir Pacheco. Uma nova tecnologia foi apresentada em dia de campo em Piracicaba, São Paulo, para jornalistas de diversas regiões do Brasil. Esta tecnologia consiste em um conjunto de práticas que visa o estabelecimento em longo prazo de uma comunidade de plantas cujas características de crescimento não interfiram no desempenho operacional das instalações elétricas de alta tensão. Uma tecnologia que está chegando no Brasil, muito praticada nos Estados Unidos e Canadá. Trata-se do MIV, Manejo Integrado de Vegetação, utilizado nas linhas de passagem de transmissão elétrica. Esse é o principal ponto desse conceito do manejo integrado da vegetação, o controle de plantas que têm potencial de dano na linha de alta tensão, que vão causar as quedas de energia, os apagões, né? Para proporcionar o desenvolvimento de plantas de baixo porte, que são interessantes que fiquem, né? As de alto porte eu quero eliminar e as de baixo porte eu quero que preserve. Cortar, podar ou roçar a vegetação são métodos importantes para a manutenção das faixas de passagens das linhas de transmissão e distribuição de energia. No entanto, estas alternativas apenas substituem um problema pelo outro. Não corta um mal pela raiz. Roçar multiplica o problema porque o método apenas remove a parte aérea das plantas, caules, galhos e folhas, ou seja, a raiz continua intacta, o que estimula o desenvolvimento de novos brotos. E para combater este mal, existem 3 modalidades de uso de herbicidas controlado nessas plantas. Foliar, quando eu tenho plantas que têm um porte relativamente pequeno, ou até uma altura que se possa abrir mão da aplicação. O toco, quando eu estou falando de plantas de porte alto, que ele corto na base próxima ao solo, aplico o produto no toco remanescente. E basal, a aplicação é feita no tronco, na base do tronco, sem corte. Tá? Então, você vê que um rendimento maior aí, comparativamente com o toco, você teria uma vantagem aí na aplicação foliar. E basal você não teria eliminação da operação do corte, né? Este processo de implementação de manejo integrado de vegetação exige mão de obra qualificada. Já existe um treinamento que nós estamos implementando nas empresas que vão fazer esse tipo de aplicação em relação a todos os critérios que ela deve obedecer, identificar as plantas que devem ser controladas, as que não devem ser controladas, né? Então nós vamos partir a ter uma mão de obra mais especializada para fazer esse tipo de operação, né? Visando o meio ambiente, o MIV traz grandes benefícios para a microbiologia do solo. As maiores funções ecológicas do solo, como amonificação, nitrificação, solubilização de fosfato, fósforo que vai ser passado para as plantas, eles são processos mediados pela comunidade microbiana. Então, degradação de matéria orgânica, ou mesmo a presença de micorrizas que, associadas às raízes, acabam melhorando a capacidade da planta absorver nutrientes e resistir a patógenos. Então, a microbiologia do solo, ela é fundamental para todo e qualquer tipo de vegetação. Valdir Pacheco para o SBA. Bom, e o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima noite. Até amanhã. Fica agora com SBA Gourmet. Tchau, tchau.